Ninguém merece um cliente falando mal do nosso negócio por aí, não é mesmo? Por isso, eu preparei um vídeo para você que tem farmácia transformar um cliente insatisfeito em um cliente que sai por aí promovendo a sua marca. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Ascoferja no YouTube. Eu sou Viviane e está no ar mais um É de Farmácia. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente sobe um vídeo novo aqui para você. Lembrando que você também pode acessar esse conteúdo em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não esquecer e ative o sininho das notificações para ser lembrado pelo YouTube toda vez que nós publicarmos um vídeo novo. Segundo uma pesquisa da Universidade de Harvard de 2020, 23% dos clientes satisfeitos falam bem da marca para 10 pessoas e 46% dos insatisfeitos fazem o mesmo. Ou seja, clientes insatisfeitos propagam mais do que os satisfeitos. Olha o perigo disso. O objetivo deste vídeo, portanto, é trazer dicas para você transformar um cliente detrator, que é o nome técnico, em um promotor da sua marca. E quem vai te ajudar nisso é Camila Santos, consultora, palestrante, especialista em experiência do cliente. Camila, muito obrigada pela sua presença aqui no É de Farmácia. Que honra, que alegria estar aqui nesse tapete virtual nosso aqui. Estou muito contente, espero conseguir contribuir para várias e várias farmácias que puderem assistir, desde as mais pititicas até as grandes redes, né? Com certeza vai, Camila é uma expert. Em inglês o termo é Customer Experience. Então, com muita frequência você vai ver um CX na frente lá dos trabalhos que a Camila faz. E olha, o conteúdo dela é fantástico. Eu já coloquei o endereço do Instagram da Camila aqui na descrição do vídeo para você começar a seguir agora não, depois que você terminar de assistir ao programa e aprender com a Camila muito além do que a gente vai falar aqui hoje. Camila, é o seguinte, eu tô muito chateada, viu? Porque tô muito chateada com a farmácia do meu bairro, porque o balconista nem olhou para mim, não me deu atenção, não me deu um bom dia, não me deu um sorriso, simplesmente pegou, me entregou o medicamento e eu fui embora. E eu fiquei chateada. Tá certo isso? Olha, a sua insatisfação está super certo, e a questão é quem mais sabe dessa informação e o que será que acontece depois dela, né? Tem tantas provocações aí dentro. Será que o dono da farmácia sabe que isso aconteceu? Será que o balconista se deu conta de que aquela atitude dele te causou essa chateação? Eu achei muito legal que você trouxe o dado da Harvard, porque é justamente isso, o cliente é tudo sobre contexto, né? O que contexto eu estou inserido para ver se isso me deixa chateado ou não me deixa chateado. Para uns, pode ser um tratamento normal, tipo, tudo bem não olhar no meu rosto, mas pode ter, para outros, é uma questão dele não voltar na farmácia, muitas vezes, né? Então, não pode tratar dessa forma, mas a gente precisa ter dados que nos digam o que está acontecendo, né? E como está acontecendo. Eu te diria assim, põe lá na pesquisa de satisfação que você não gostou, né? Mas será que essa farmácia faz pesquisa de satisfação, né? Abrimos aqui um universo de possibilidades. Não, e é justamente por isso que a gente está conversando aqui hoje, né? A Camila vai trazer alguns indicadores que são importantes de serem medidos ao longo de todo o processo de atendimento, da sua relação com o consumidor. Eu já fiz, inclusive, conteúdo sobre experiência do cliente aqui no canal, ó, com o Bruno Sodré, tá aqui. Inclusive é amigo da Camila também, mas a gente vai hoje se aprofundar um pouquinho nos indicadores, né? Em como fazer a avaliação, a medição da satisfação do seu cliente para que ele deixe de ser um cliente insatisfeito, detrator, que sai por aí falando mal, para um cliente promotor da marca. Eu não falei mal porque o setor de varejo farma é o setor do meu coração, eu trabalho no setor há 20 anos. Apesar de ter ficado bem brava, eu fiquei na minha, não falei mal. Só que a maioria fala, então tem que ter muito cuidado. Camila, vamos falar um pouquinho dos indicadores utilizados nessa medição, digamos assim, nessa avaliação da satisfação do cliente. Legal. Quais são? Acho que são 3, basicamente, né? Tem vários, mas vamos pegar 3 aqui para a gente conseguir falar com qualidade deles, que eu acho que é mais importante. Antes de falar dos indicadores, acho que cabe muito bem que os indicadores são a ponta do iceberg. Não pode enviesar, ou seja, me dá um 10, você vai ter um indicador 10 que não te serve de nada, né? Existe o conto, né, que diz que é a síndrome de Narciso. Narciso era um rapaz muito lindo, que ele nunca tinha visto seu reflexo em lugar nenhum. E ele passou à beira de um lago e ele se viu no reflexo e ele
quis mais daquilo, até que ele se afogou e morreu. Que é mais ou menos o que a gente faz quando qualquer um desses indicadores que eu vou falar aqui, a gente utiliza pedindo, enviesando, sabe? Tipo, eu só vou pedir avaliação para quem foi legal, ou eu vou pedir 10, ou eu vou colocar um rostinho feliz muito grande, e no do triste eu vou colocar bem pequenininho, ou colocar cores para tendenciar uma série de coisas. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas acho que toda vez que eu for olhar para um indicador, eu tenho que pensar assim, esse indicador vai me trazer onde é que está o problema. E aí essa é a minha missão, né? Tem uma pirâmide que a gente chama de pirâmide da experiência do cliente. Então, são 3 níveis, basicamente. Resolver problema, minimizar esforço e se conectar emocionalmente. Nesta ordem, respectivamente. Por isso que eu faço medições nos lugares onde sim pode ter algum tipo de atrito. Eu não vou fazer só para ter elogios, para ter palavras bonitas. Isso serve muito bem para o Google Meu Negócio, para uma série de coisas que vão servir de vitrine para mim. Ótimo. Mas eu quero também capturar essas dores para saber que eu estou agindo ali na base da pirâmide, no meio da pirâmide, né? No resolver problema, minimizar esforço. E para isso a gente utiliza 3 indicadores, basicamente, que são os mais falados em experiência do cliente. Um dos mais usados é o NPS, mas ele não é usado para satisfação. Ele é uma métrica de lealdade, porque eu te pergunto assim, de 0 a 10, quão confortável você ficaria de indicar a minha farmácia para um amigo, para um familiar? Perceba que eu não perguntei se você gostou. Eu estou dizendo, você está disposta a botar a tua mão no fogo pela farmácia, por essa farmácia aqui? Porque uma coisa é que eu vá a algum lugar e eu goste, mas eu vou falar assim, não, mas a minha mãe, ela tem a régua mais alta, acho que eu não vou indicar para ela, não, vou indicar uma outra. Será que eu quero estar nesse nível, né? Onde é que eu estou ali na fila do pão quando essa é a pergunta? De 0 a 10. E tem 2 livros que acho que vale para quem quiser esticar essa conversa, né? Que é A Pergunta Definitiva, de Fred Heikel, que foi ele que criou essa metodologia, ele é da Bain Company. E o segundo, que é Vencendo com Propósito, que não é um livro de autoajuda, né? Apesar do nome tendenciar, mas é porque a gente tem que usar o NPS de uma forma não enviesada, de fato, né? E só para título de interpretação, né? Tem um cálculo super simples, fácil de você encontrar aí, e ele vai te dar alguns resultados, que a gente quebra em 4 quadrantes, basicamente. Menos 100 a 0 é extremamente negativo, é muito ruim, mas ainda assim é melhor medir para você saber de onde você está partindo. De 0 até 50, você está ali na zona de aperfeiçoamento, de tipo, olha, não está legal, mas poderia ter, né, já foi pior. 50 a 75, você está na zona da qualidade, o mínimo que o teu cliente esperava, e de 75 para cima é a zona da excelência, que é onde nós gostaríamos de estar, né? Onde todo mundo gostaria de estar. Só que eu não vou ficar perguntando lealdade toda hora. Concorda que se você foi pela primeira vez na farmácia, não é leal ainda, você está degustando. Não sabe poxa, eu não usufruí de tudo. Eu não fui lá tomar uma vacina, ou buscar informações, ou eu não precisei pegar remédios mais de uma vez, ou buscar produtos incrementais, uma série de coisas. Então, tem outras métricas que cabem, por isso que a gente diz que tem que utilizar o combo, né? O NPS é muito mais usado de forma relacional, ou seja, depois de algum período que eu me relaciono com essa marca, eles me perguntam, o banco faz muito isso, depois de 3 meses ele te pergunta, e aí, o que você acha? De 0 a 10, você indicaria? Porque você já pediu empréstimo, já fez um monte de coisa, então é importante perceber a jornada. E aí nós temos o CSAT, que é Customer Satisfaction, né? Satisfação do cliente. E aí sim eu pergunto, quão satisfeita você ficou com o atendimento do balconista, do farmacêutico? Quão satisfeito você ficou com os produtos que comprou? Quão satisfeito você ficou com a variedade de produtos nas gôndolas na hora da saída, né? Aquele famoso, vou pegar um chazinho, vou pegar uma água, uma aspirina, um negocinho aqui para guardar. E o CES, que a gente fala sobre o esforço, né? Customer Effort Score, ou seja, qual é o nível de esforço que o teu cliente teve que fazer. Lembra que a gente falou da pirâmide? Resolva o problema, minimize o esforço. Se ele tiver que fazer um esforço muito grande para alguma coisa, eu preciso ver como é que eu tiro esse atrito, porque a experiência do cliente é sobre como é que eu vou fazer com que a jornada dele seja mais fluida, que ele fala, cara, se eu tiver que indicar alguma farmácia, é aquela é muito mais legal do que as outras, né? Então, esse trio aqui pode ser usado em momentos diversos ali da jornada do cliente. Então a gente não pode nem dizer que um é mais importante do que outro. Todos ali para a farmácia você acha que são importantes, o NPS, o CSAT e o CES, é isso?
Exatamente. E uma coisa super importante é não saia, porque tem gente que faz assim, participa de uma live e já sai adotando tudo e não sabe muito bem o que fazer com elas, né? Não sai adotando todas elas. Escolhe uma, trabalha, captura os dados, analisa, faça alguma coisa com esses dados, porque as pessoas vão responder. Dois cenários podem acontecer. O primeiro, das pessoas não responderem, que é bastante comum, né? E aí você vai precisar aumentar a amostragem, talvez contar com algum parceiro, né, para conseguir mandar pelo WhatsApp, por telefone, ou colocar na saída da farmácia. Então, você vai ter que pensar em formas de conseguir angariar esse feedback. E quando tiver, você tem que fazer o que a gente chama termos técnicos, né? Vou trazer o termo técnico e até com a SAP na sequência, gente. Você vai ter que fazer o fechamento de loop, que é ouvir um detrator, ou seja, aquele cara que trouxe negativo, você precisa responder. Se for só para você ver a avaliação e não fazer nada com isso, nem faz, porque senão o teu cliente gera uma expectativa e quando a gente preenche alguma coisa, você quer algum tipo de retorno, você quer saber, e aí, vamos fazer alguma coisa com essa informação? Nem que seja só um muito obrigada, a gente não consegue mudar esse processo, mas que bom que você falou, e explicar esse processo melhor. Às vezes é uma questão de mudar uma frase, um jeito, um procedimento, um protocolo de atendimento da farmácia, né? Então, o que eu vou fazer para fazer o fechamento de loop? O mais comum é a gente começar sempre Esse fechamento que você está, na verdade, o fechamento seria um fechamento de ciclo, né? Quer dizer, ele avalia, entende e resolve. Isso se dá para todos os indicadores. Ele tem que resolver em todos. E aí tem aquelas coisas. Por exemplo, o cliente pode reclamar de fila. O varejo sofre com filas e sofrerá, imagino eu que para sempre, não sei, tá? Mas eu não posso resolver este problema. O cliente reclamou sobre a fila porque ele foi no horário de pico, às 6 da tarde, quando todo mundo está saindo do trabalho e todo mundo decidiu dar uma passadinha na farmácia. Você não consegue eliminar a fila, mas você consegue tornar aquilo mais agradável. Então, poxa, eu consigo colocar quiz, eu consigo colocar... O que eu consigo colocar para que aquela jornada seja mais agradável? Agora, se é um problema que eu não consigo resolver e o cliente vai ficar chateado, como eu posso explicar para ele por que aquele processo funciona daquela forma? Porque o cliente, ele às vezes quer mais transparência. Ele quer saber por que é dessa forma. Porque a fila preferencial é para público A, B, C e não para mim, que tenho, sei lá, 50 anos e estou me achando super idosa, por exemplo. Porque tem gente que aos 50 às vezes está muito cansado, né? Fala, pô, eu queria no preferencial e ainda não é a idade. Então, como eu explico isso de forma mais clara? É tudo sobre... Eu tenho uma frase que eu ouvi há alguns anos atrás e eu gosto muito, que fala assim, o entendimento da mensagem, a responsabilidade do entendimento da mensagem é de quem emite. Então, nós, como emissores, né, dentro da farmácia, se a farmácia é tua, você é que está emitindo as mensagens que o teu cliente pode entender certo ou errado. Então, tem que fazer esse fechamento de loop, que é voltar e resolver e falar, né, com essas pessoas. E tem um negócio que as pessoas deixam de lado, que é uma super oportunidade, que é uma dica que a gente pode aproveitar. Às vezes a gente só vai com o detrator, né, com aquele cara que falou mal. Aí eu vou lá e trabalho todo mundo, porque quem vota entre 0 e 6 são detratores, 7 e 8 são os neutros, e 9 e 10 são os promotores, aquele que vai falar bem da tua marca. Percebe que às vezes a gente fica só no 0 a 6? Tipo, eu vou resolver todo mundo que falou mal, e aquele que falou bem, parou para te elogiar, você nunca mais volta com ele. Tem uma série de coisas que as pessoas aprendem quando ela vai com o promotor e conversa. Ô, promotor, por que você gostou? Ah, eu gostei porque a moça me ofereceu ela me falou de uma promoção que eu não tinha percebido, por exemplo. Né? Porque às vezes te dão um ticket, e aí você sai com aquele papel e não sabe muito bem que você pode usufruir 15%, 20%, não sei o quê. Não ficou muito claro para você. E ninguém te explicou, só te deu o papel, porque é o protocolo integral do papel. E aí a pessoa te explica muito bem. E você nunca vai saber que aquele cliente ficou super feliz, super satisfeito, só porque a pessoa no checkout falou sobre aquela promoção. E aí você fala, nossa, eu posso fazer um treinamento estimulando que mais pessoas falem sobre aquela promoção. Então, fazer o fechamento de loop em algumas safras, né, pegando os promotores, também é assim, uma mina de ouro de descoberta de comportamentos a serem replicados. Você mencionou notas, por exemplo, 0 a 6... 6 a 7, mas enfim, o que eu quero te perguntar é, vamos falar do NPS, que é o indicador de lealdade. Sim. Como a farmácia faz essa medida? Ela manda um e-mail, ela manda uma pergunta por WhatsApp, ela pergunta na prática, como a farmácia pode medir esse indicador, obter o resultado desse indicador?
Tá, dependendo do tamanho da farmácia, você vai lá e faz com um parceiro pago. Tem vários que tem toda a metodologia por trás para você não ter que se preocupar em ter que ficar mandando o e-mail, o WhatsApp para esse cliente. Mas a primeira coisa é definir onde é que eu vou fazer essa pergunta. Eu vou fazer na hora do checkout, na hora que esse cliente estiver indo embora, eu vou pedir para ele avaliar? Ou eu vou fazer uma semana depois que ele tiver ido, porque daí ele vai ter usado o produto, e vai lembrar mais ou menos daquela recordação. Então eu preciso saber o que eu quero medir, em que momento eu quero medir. Por exemplo, o NPS, eu quero saber depois que o cliente for me visitar 3 vezes, porque a farmácia, normalmente as pessoas não vão todos os dias, né? Mas, poxa, ao mês, uma vez pelo menos ela vai. Então, depois de 3 vezes que eu perceber ali o acesso dela, eu posso disparar um e-mail fazendo essa solicitação. É uma pergunta, o próprio nome do primeiro livro diz, pergunta definitiva, então não muda a pergunta, tá? De 0 a 10, quanto você indicaria? E é importante que tenha também uma pergunta aberta junto, porque esse cliente pode querer justificar o porquê que ele deu um 0, ou porquê que ele deu um 10. E essa justificativa já te pode ajudar muito a fazer todo o fechamento de lucro, tudo que a gente falou. Isso pode ser feito de forma caseira, tipo num Google Forms, e a pessoa gira, Google Forms gratuito, né? A gente já fez, por exemplo, com salões de beleza, com negócios menores. Então, se você é uma farmácia muito pequenininha, não quer gastar dinheiro, dá para fazer. Define onde vai ser e define quais serão os rituais por trás disso. Ou seja, tem um público, ele não precisa fazer com todo mundo da farmácia, com todos os clientes que ele tem no banco de dados. Precisa, Camila? Não, mas é ideal que ele tenha uma amostragem de pelo menos 20% ali do grupo de pessoas que frequenta a farmácia para ele conseguir ver ali. Porque, digamos que ele tem 100 clientes e só 2 avaliam, ele não consegue ter uma amostragem adequada para dizer se de todo mundo concorda com aquilo ou não, né? Então é importante ele sempre ter a avaliação. E comparar. Porque, às vezes, dependendo do mês, dependendo do que acontece, você vai perceber que tem uma oscilação. Você fala, opa, esse mês o NPS foi muito bom, esse aqui foi diferente. E você começar a entender como ele é o topo ali do iceberg, é entender o que aconteceu para aquele NPS melhorar, piorar, e ir sempre fazendo ações e medindo. Deixa eu fazer essa ação e deixa eu ver como é que ficou esse mês seguinte. Por que isso aconteceu? Tentar buscar rastreabilidade, né? Eu digo que a rastreabilidade, aqui a gente quebra como se fosse quase 2 palavras, né? O rastrear, habilidade, a habilidade de rastrear mesmo. Fiz, como é que eu vou ver? E aí, algumas empresas que têm ferramentas de tecnologia para isso te ajudam, porque elas já te trazem todo o dashboard, né? Todos aqueles mapas bonitos. Mas se você não tiver, faz no Google Forms, analisa, só que tenha clareza ali de quem foram as pessoas avaliadas em janeiro, quem foram as pessoas de fevereiro, quem foram, para você conseguir fazer os fechamentos de lucro, para você conseguir avaliar o que você fez de diferente. Mas dá para fazer dessa forma, viu? Ou caseiro, ou, né, avançando para várias empresas que você vai encontrar. Você der um Google, assim, tecnologia NPS, você vai encontrar um monte. Um monte de coisa, né? Eu frequento uma drogaria que ela me pergunta, no checkout tem uma telinha e ela me pergunta lá, o quão satisfeito você está com esse atendimento? E aí tem várias carinhas, os emojis, né? Tem do muito vermelho, que é muito bravo, aí vai pro amarelo, não, é o vermelho, laranja, amarelo, verde, um verde clarinho e muito verde. E aí eu sempre dou na carinha, geralmente eu dou sempre no verde, porque eu gosto muito do atendimento nessa farmácia. Essa pesquisa não é o NPS, então, porque todas as vezes que eu vou, ela me pergunta. Se eu for à farmácia 3 vezes no mesmo dia, eu posso responder essa pergunta. Isso não é NPS, isso é CSAT? Se a pergunta for sobre satisfação, sim, é CSAT. Mas pode acontecer, por exemplo, no PETS, eles te perguntam o NPS na saída. É um NPS que eles têm. Mas eles fazem outras medições de NPS, e aí você tem que ter uma governança, a gente vai subindo a régua, né? Você tem que ter uma governança de dados de quem avaliou o que, por quê, como, né? Porque lá, quando você vai, normalmente não tem lá o teu CPF ou o teu nome atrelado. Então, ele não tem como fazer um fechamento de lucro com você. Ele só vai ver quantos clientes ficaram satisfeitos nesse dia. Mas se a pergunta é satisfação, e aí é uma vírgula que muda. Às vezes a gente nem percebe, né? Quando a gente compra comida, quando a gente não sabe o que está avaliando, só sai respondendo, né? Se a pergunta for quão satisfeito você ficou, é satisfação. Quão difícil ou fácil foi fazer essa compra? É sobre o esforço. E o NPS sempre de 0 a 10, quanto você recomendaria para amigos e familiares?
Existe uma média de NPS para o varejo farmacêutico ou não? Olha, eu busquei, sabe que a gente falou sobre abordar isso aqui? Eu achei um estudo super legal, que chama NPS Awards, né, que é da Solux, e eles fizeram um estudo, né, avaliando justamente o mercado a área de drogarias, né, eles fizeram a análise com 39 e 11 delas foram premiadas. Descobri isso, fiquei super feliz. E a média é de 45, então temos bastante, um oceano azul de possibilidades aí de melhoria, né? Porque a gente está naquele segundo quadrante. Lembra que eu falei que eram 4? Está no segundo quadrante. A média ali é 45, e eu não sei se a gente pode citar nomes, mas eu tenho alguns nomes aqui dos que estão ali no topo. Não, pode Ali, citar, pode citar. legal. Então, ó, nós tivemos aqui, lá no topo, né, como o grande vencedor, a Drogaria São Paulo. Na sequência, Drogasil e Ultrafarma, e depois nós temos várias outras aqui, que no total foram 11, né, que foram premiadas, mas essas ali foram as que ficaram no ranking quando questionado para o cliente, né? Lembrando que essa é a visão do cliente, tá, gente? Não é o que, mas aquela farmácia, técnica isso, técnica aquilo, é a visão do cliente. Não, e você mencionou a Solux, a gente já fez entrevista aqui com o Alex, o link está aparecendo aqui para você, ele falou um pouquinho sobre jornada do cliente, como reduzir os atritos, enfim. Atrito, farmácia tem muito atrito. O cliente não encontra o produto, ou o cliente não encontra o preço, o cliente não vai num determinado corredor daquela farmácia porque está muito escuro. Você mencionou o SES, que o SES serve para medir o esforço que o cliente faz. Então, a minha pergunta é assim, se a farmácia quer melhorar o atendimento no ponto de venda, né, melhorar a layoutização, reduzir esse atrito, fazer com que o cliente encontre mais rapidamente os produtos, antes de fazer essas melhorias na farmácia, você acha que vale a pena ela avaliar esse indicador de esforço que o cliente faz? Sim, se eu já tiver alguns indícios de onde tem esse esforço. Aqui você já trouxe, por exemplo, aquele corredor é escuro, ou a pessoa tem dificuldade em encontrar produtos. Eu vou começar a questionar para eu ter dados para conseguir dizer assim, olha, eu preciso mudar isso aqui, porque os clientes têm muita dificuldade em encontrar determinado tipo de produto. Ou de encontrar, sei lá, fralda, que normalmente está sempre muito próximo do checkout, né? Então, olha, eles têm muita dificuldade. Então, talvez eu tenha que mudar. Vamos fazer uma pesquisa com o cliente para ver se ele concorda com isso? Porque às vezes a percepção é só nossa. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa percepção nossa, porque tem um estudo que foi feito também pela Bain Company, que eles entrevistaram vários presidentes de empresas e perguntaram, vocês acham que vocês proporcionam uau? 80% dos presidentes disseram, sim, nós somos incríveis. E só 20% dos clientes concordaram. Então, veja o abismo que existe. Então, às vezes, a gente faz coisas que nós achamos, que nós somos os especialistas em farmácia, mas muito cuidado, é sobre o que o cliente percebe. E a gente cresceu ouvindo, faça o outro que você gostaria que fizessem com você, mas você não é o outro, não ganha quanto o outro ganha, não vive onde o outro vive. Então, muito cuidado, né? O exercício como é que eu posso empatizar de um jeito que seja com a voz do cliente. Então, a pesquisa existe para isso. A pesquisa não existe só para ser mais um ponto de contato com o cliente e talvez até gerar mais atrito. Inclusive, o pedido para quando ele for responder essa pesquisa é justamente questionando para ele, dizendo, olha, eu quero melhorar a tua experiência aqui com a gente, e isso faz com que as taxas de resposta aumentem. E o cliente vai dizer assim, bom, se é para melhorar para mim, deixa eu já logo dizer tudo que eu quero, né? E ele traz uma série de informações. Talvez você descubra atritos que você nem imaginava. Às vezes ele fala, não, para mim, esse corredor é muito estreito e eu sou obeso, né? Podem ser coisas que a gente descobre e fala, caramba, e eu não estava lá na farmácia nessa hora que este cliente especificamente passou, por exemplo. Olha, eu acho que o que a gente pode tirar de toda essa nossa conversa, você que está assistindo a gente, né? O que acho que você tem que absorver de tudo isso? É que o importante não é só medir, o importante é medir e fazer alguma coisa com aquele resultado que você obteve. Não adianta você medir, a Camila falou isso aqui várias vezes, não adianta você medir, chegar a um dado e não tratar aquele dado, né? Aí não vai adiantar de nada. Mas eu achei sensacional essa conversa. Eu observei aqui, né, durante a sua fala, que são muitos detalhes, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto
em 20, 30 minutos, por isso eu recomendo que você siga a Camila nas redes sociais, no Instagram, para que você passe no dia a dia a acompanhar esses conteúdos e aí digerindo tanta informação e aprendendo também. Para mim é muita coisa nova também, tudo isso que a Camila falou, mas eu acho que valeu super a pena. Quero te agradecer, Camila, pela entrevista. Eu sei que o seu tempo é corrido, você é super demandada, mas eu gostei muito, espero que você também tenha gostado de participar aqui do Ed Farmácia. Gente, eu amei, estou muito grata e eu sempre gosto de encerrar as minhas falas com uma frase que representa muito. Às vezes a pessoa está vendo e fala assim, mas isso aí de pesquisa eu já vi em algum lugar. Cuidado. Cuidado porque às vezes é exatamente o enxergar com um novo olhar que a gente precisa. Arthur Schopenhauer, um cara que eu adoro as literaturas dele, diz o seguinte, o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. Então, se não fez sentido, volta e assiste prestando um pouquinho mais de atenção e vê, será que eu estou fazendo isso certo na minha farmácia? Será que eu já faço na minha farmácia? E o que eu faço com essa informação, né? Que eu acho que é super legal. E ferramenta, dica aqui, né? Preciso fazer alguma coisa, mas o que eu faço? Eu não sou uma pessoa criativa, né? Pega com os teus colaboradores, né? Junta a galera da farmácia e fala assim, gente, como é que a gente pode resolver isso aqui? E preenche um 5W2H, que é uma ferramenta da qualidade simples, gente. Se você jogar aí 5W2H, leva esse nome porque as letrinhas são em inglês, né? Why, who, when e tal. Mas basicamente é o que, por quê, quem, quando, onde, quanto, como. Quando você responde essas 7 perguntas, alguma coisa sai. Então, assim, ó, tão simples quanto. Pega lá o teu fechamento, pega, conversa com o cliente, faz e tenta preencher um 5W2H, que é mágico. Muito obrigada, viu? Estou muito contente. É o lead do jornalismo, né? Quando a gente faz um texto escrito no jornalismo, a gente tem que responder essas perguntinhas. É basicamente isso. Muito obrigada mesmo, adorei, viu? Muito obrigada. E você, conta aqui para mim nos comentários o que você achou desta entrevista maravilhosa, eu adorei. Compartilhe com os seus colegas, nos seus grupos e deixe o seu like, isso é super importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Até lá, tchau, tchau.